E se tem uma coisa que é muito saudável em termos de fruta, é a maçã. Tá? A maçã ela tem uma série de componentes extremamente benéficos à saúde, né? Além de vitaminas. Não vou falar aqui sobre todas as propriedades da maçã, mas ela contém muita fibra, né? São fibras insolúveis. Tanto é que você pode inclusive comprar nas casas, né, especializadas, como por exemplo aqui em Niterói nós temos uma chamada Irmão da Terra, você pode comprar fibra de maçã. Então, se você, por exemplo, tem diabetes, e aí é necessário fazer o controle da glicemia, você pode adicionar fibra de maçã. Uma outra fibra também muito boa é o psyllium, que ao contrário da fibra da maçã, que é não solúvel, o psyllium é solúvel, e o psyllium é extraído então de um arbusto, na verdade. Eu também tenho psyllium. Então, por exemplo, quando eu faço algum prato que tenha muito carboidrato, eu adiciono um pouco de psyllium. Tá? Eu adiciono um pouco de psyllium justamente para que, tendo essa quantidade de fibras, a curva de glicemia então não sofra um pico, ou seja, eu não fique hiperglicêmico por causa do processo digestório dos carboidratos, ou então, por exemplo, algum outro componente que leve a uma abundância de glicose. Então você pode, se você come uma comida ou uma sobremesa, ou que você faz em casa, que contenha uma quantidade grande de carboidratos simples ou complexos, que vai te levar, simples em especial, né? Os complexos já são aqueles com fibras, que vai te levar a um pico glicêmico, ou seja, uma concentração elevada de glicose no sangue em curto espaço de tempo. Quando você adiciona a fibra, você pode eliminar isso. Eu sempre tive muita vontade de fazer torta de maçã. Eu nunca fiz, eu via aqueles vídeos americanos, né, lá dos filmes antigos, e aonde a dona de casa, né, ela preparava aquelas tortas de maçã, colocava na janela e tudo. Eu sempre achei muito legal, então eu achei. Ontem, por acaso, eu vi, estava vendo o YouTube, que eu vejo muito, e aí tinha uma receita relativamente fácil, fazendo uma torta de maçã de uma forma que eu possa fazer aqui rápido. Vou ler para vocês a receita. A receita envolvia 2 ovos, uma pitada de sal, 4 colheres de sopa de açúcar, a casca ralada de um limão siciliano, tá? 30 gramas de manteiga derretida, 4 colheres de farinha de trigo e um sachê de fermento biológico, além de 4 maçãs e a assadura, assar o processo de assar em 180 graus Celsius durante 50 minutos. Ao invés das 4 colheres de açúcar, eu vou adicionar 4 colheres de xilitol e também, no caso aí também das 4 colheres de farinha de trigo, tá? Convencional, que eu também não uso, porque eu não uso farinha de trigo convencional por causa do glúten, mas eu comprei uma farinha de trigo que ela é chamada aqueles trigos mais antigos, que é o trigo serraceno, tá? Então esse trigo serraceno ele tem muita fibra, é um trigo complexo, e a expressão do glúten é muito mais digerível pelo intestino do que o trigo convencional, então eu vou usar isso, tá? Aqui também fala, não é, um sachê de fermento biológico. O uso do fermento biológico me obrigaria então no caso, ter açúcar, porque as leveduras precisam de açúcar, né, para elas então se multiplicarem. É justamente por isso que o bolo cresce, né? O pão cresce, as leveduras começam a consumir o açúcar, começam a liberar dióxido de carbono, o gás então expande. Tá? Então, como eu não vou usar o açúcar, eu vou usar o xilitol, se eu usasse aqui um sachê de fermento biológico, não iria crescer. Então eu vou usar mesmo uma colher, tá? Uma colher, talvez uma colher de sobremesa, de fermento químico, porque o fermento químico também é carbonato de cálcio. Quando ele aquecer também, ele vai se decompor e também vai liberar o dióxido de carbono e o bolo vai crescer. Né? No caso aqui, essa torta. Tá? Eu vou preparar isso e depois eu mostro para vocês aqui como é que a coisa está indo. E aqui vocês estão vendo as misturas, né? A mistura. Aqui então tem, como eu falei, 2 ovos, tá?
Eu usei 30 gramas de manteiga ghee derretida. Não, você pode usar uma manteiga convencional. Eu faço a minha própria manteiga em casa. Manteiga ghee, eu derretia no forno de micro-ondas. Tá? Usei aí, eu exprimi, eu tirei a casquinha, joguei aqui também dentro e exprimi um limão siciliano inteiro. Tá, tá ali, outra metade. Botei também, eu tinha dito que eu ia colocar uma colher de sobremesa de fermento, mas eu acabei colocando mais, coloquei uma colher de sopa. Tá? Botei também as quatro colheres de farinha de trigo sarraceno. O trigo sarraceno é esse trigo aqui, é um trigo escuro, tá? Eu já fiz pão com esse trigo, tá? Fica um pão tipo pão preto, ou pão australiano, né? Tá? Tá vendo aqui? Acho que dá para ler bem aqui. Trigo sarraceno, tá? É que tá fora de foco aqui, a câmera é difícil de botar, tá? Mas é o trigo sarraceno isso aqui. O fermento, eu usei o fermento químico dessa marca. E agora então, como a receita manda, tá? eu vou usar 4 maçãs. Essa é a maçã Fuji, tá? Eu vou pegar 4 maçãs dessas. Tem exatamente 4 aqui. 4 maçãs. Vou passar a maçã então nesse lado do ralador, tá? Nesse lado aqui, igual o vídeo fazia. Pensei até em passar nesse aqui, mas o vídeo passava aqui nesse, tá? O vídeo do YouTube. Então vou passar aqui também, mas antes eu vou tirar as cascas. Eu não vou tirar as cascas não, eu vou usar as cascas direto, porque a casca tem muito nutriente, já que eu estou fazendo a minha própria receita. E aí vai ser assado em 180 graus durante 50 minutos, como eu disse. Eu não sei qual o tamanho que vai dar isso, mas se der, tá? Eu vou usar essa forma que eu tenho aqui. Essa é uma forma que o fundo sai, solta. Eu não gosto dessa forma muito não, porque ela tem esse alto relevo aqui. Então eu vou usar o papel manteiga, tá? Eu tenho papel manteiga. Tá? Vou usar o papel manteiga, vou botar no fundo, vou botar na lateral também, e aí a massa vai ser assada aí dentro, justamente para não agarrar aqui nesse forno, tá? Vocês estão vendo aqui a mistura então dos ingredientes todos. Eu também esqueci de falar que a receita também levava uma pitada de sal, e eu uso aqui na minha casa sal rosa, tá? Também adicionei duas pitadinhas. O sal é sempre utilizado para realçar sabor, né? Junto com açúcar. Ou em pratos salgados você pode colocar um pouquinho de açúcar. E em pratos doces como esse você pode colocar um pouquinho de sal. Então isso aí vai ressaltar os sabores aqui. Engraçado que mesmo com 4 maçãs, tá? Aqui estão somente 3 maçãs. A quarta maçã está aqui, eu vou colocar rápido antes que elas comecem a oxidar, tá? E por que elas não oxidam? Quando você coloca limão, elas não oxidam. Esse processo passa, e como eu tenho limão aqui, então aí o limão evita delas ficarem pretas, tá? Então, enquanto eu estava falando, elas já começaram a ficar escuras, tá? Aqui está o formato, tá? Pronto. Eu faço questão de mostrar isso para vocês verem aqui como é que ficou. Acho que vai ficar bom, tá? Vai dar naquela forma ali tranquilo, tá? Então agora eu vou misturar bem tudo e vou passar para a forma e vou assar, tá? Então, realmente uma receita bastante simples, bastante fácil. É claro que essa receita aqui está totalmente modificada para uma condição máxima, visando o consumo por pessoas que têm pré-diabetes ou diabetes, tá? Que é o meu alvo aqui. Eu não tenho doença nenhuma, mas como eu sou idoso, velho, as pessoas usam esse sofisma, né? Eu sou da terceira idade. Não, tu é velho, tá? É isso. Embora tenha gente que tem 40 anos, que talvez seja, em termos biológicos, talvez mais velho do que eu, mais detonado do que eu, tá?
Mas eu acho que a gente não deve ficar negando a velhice, tá? Absolutamente. Né? Agora, o ideal não. A luta é se manter bem, com saúde, tá? Para chegar, se possível, aos 100 anos, com saúde, em plenas faculdades mentais, entendeu? Com vigor físico. É assim, é a minha luta. Só um macete aqui no uso do papel manteiga, pelo menos assim que eu faço. Como ele é muito enrolado, ele é um papel duro, tá? Então o que eu faço? Eu molho, eu corto e molho ele antes de colocar na forma. Tá? E aí ele fica moldável, igual tá aqui. Então aqui tá, ficou, aparentemente tá bonito, tá? O forno já tá ligado, eu vou deixar uns 5 minutos ligados e depois eu vou deixar uns 50 minutos aqui. Esse é o problema, a gente nunca sabe os tempos de fato, porque o forno lá da receita pode ser muito diferente do meu forno, tanto em termos de perfil da temperatura, ou seja, o perfil térmico do forno, assim como também na própria mensuração da temperatura em si. Ah, mas toda a temperatura não é igual? Não, não é igual. Tá? Esse é o problema. Nem sempre os sensores, embora sejam termopar, me parece tipo K, tá? Eles acabam medindo a mesma temperatura por essas razões que eu falei, do perfil do forno. Tá? Então, mas na média não deve fazer muita diferença, talvez 5 graus, 10 graus, tá? Entre um ponto e outro. Como eu disse, eu não descartei as cascas, tá? Porque as cascas são extremamente vitamínicas. Gente, tem outra coisa também sobre essa história de vitamina. Eu vou assar em 180 graus, então as vitaminas já vão para a cucuia, tá? Mas os nutrientes, todos os demais que estavam na casca, vão ser incorporados ao alimento. Mas as vitaminas eu perco, porque as vitaminas se degradam em temperaturas da ordem de 75 graus, dependendo das condições, algumas mais, umas menos. Então aqui eu estou numa condição que não vai sobrar nenhuma vitamina. Vou lavar isso aqui, tá? E aí no final eu mostro como é que ficou. Mas é claro que vai ficar muito diferente da receita original, porque a pessoa não usou lá, a dona da receita, que fala castelhano, não usou, só usou a polpa, tá? da maçã. Ela usou o trigo convencional, eu usei um trigo escuro, então o dela ficou clarinho, né? Ficou bem clarinho aqui. Imagina que isso aqui fosse a farinha de trigo convencional. Seria branquinho, né? Então ia estar tudo uniforme. Mas eu não estou muito preocupado com essa questão, não. Estou preocupado realmente com o perfil glicêmico dessa sobremesa. E eu tenho certeza que essa aqui vai ter um perfil glicêmico muito mais favorável, tá? De uma próxima versão, eu vou adicionar ainda a fibra que eu falei logo no começo. Eu vou adicionar, eu tenho essa fibra aqui no meu armário. Deixa eu procurar. Ah, tá aqui. Essa é a fibra que eu uso, é o psi, tá? Eu vou adicionar o psídio também para tornar o perfil glicêmico ainda mais favorável, tá? Mas nessa receita eu não quero fazer muita mudança assim. E o resultado aqui da torta é esse, né? Eu tirei, ela ainda está quente ainda, mas eu já soltei da forma. É uma forma que abre, tá? O problema de forma que abre é que, como essa massa, por exemplo, ela é muito líquida, acaba vazando por baixo, tá? Da forma. Então, para evitar de cair lá no fundo do forno e aí começar a queimar, né, e liberando uma fumaceira do caramba, eu usei aqui essa forma de alumínio e aí funcionou bem, tá vendo? Aqui vazou um pouco dos líquidos, tá? Um pouquinho, né, do líquido vazou, não é o ideal. Então, na próxima vez eu não vou usar mais aquela forma, não. Mas nesse caso aqui já não tinha jeito. Mas assim, vou esperar esfriar bem, na verdade. Acho que eu vou até botar na geladeira, aí vai esfriar mais rápido. Tá? Deu, beleza? Então eu vou deixar esfriar e depois eu vou tirar o papel. Né? Tá vendo que o papel nem queima? Tá? Aí evita, né, de você usar o papel alumínio que contamina o alimento com alumínio. Esse papel aqui não contamina nada, tá? É isso. E esse aqui é o resultado, não é? Aqui tá pronto. Foi
Foi bastante fácil tirar da forma. O fundo, como estava coberto com papel, a manteiga não agarrou, né? Só tive que tomar cuidado porque não é uma torta, né? Tá vendo? É bem molinha. Então foi tranquilo, né? Eu acho que a próxima vez eu vou fazer de novo agora com o pincel, eu vou dobrar a altura, tá? Tá vendo? Para usar essa forma aqui eu vou dobrar a altura, tá? Eu vou cortar agora para vocês verem. Aqui a gente faz ao vivo. Vou cortar agora aqui um pedacinho. Tirar aqui só para mostrar a textura. Ficou bem legal, tá vendo? Aqui a textura. Experimentar. Ficou muito bom. Foi uma delícia. Valeu a pena ter feito. Ficou bem legal. Tô fazendo café. Aqui. Você já sabe que meu café eu moo nessa maquininha, né? Eu compro café em grãos, moo aqui. Claro que é café torrado em grãos, né? E a torta ficou realmente show! Dessa vez acertei de primeira, então a receita realmente é uma receita fácil, não é de fazer. E mesmo adaptando e tudo, não usando açúcar, usando xilitol, realmente ficou muito gostoso. É isso, meus amigos. Um grande abraço.